Oi, gente, então eu vim aqui hoje pra gravar o meu primeiro study vlog pra vocês. É um study vlog de 2 dias que eu fiz pra eu ter mais conteúdo pra mostrar. E eu comecei aqui organizando o meu planner, minha semana, que hoje é segunda-feira, né? Então eu tô começando uma nova semana. E botei todas as minhas metas, os meus objetivos pro dia de hoje. E logo depois eu já peguei o meu caderno de rascunho, que é esse de espaço, todo colorido, e o meu livro Para Entender a Terra, que é o livro que eu peguei lá na biblioteca da universidade, e eu tô usando ele para estudar para a matéria de Geologia Geral. Para quem não sabe, eu curso Geologia na UFRN, e é isso. Então eu abri ele bem na parte que eu estava estudando, que é sobre o limite das placas tectônicas. Estava estudando os limites divergentes, limites convergentes, e eu estava testando um novo método de estudo que eu vi, que eu basicamente leio primeiro toda a matéria, todo o parágrafo, por exemplo, de um dos tópicos, e depois que eu termino de ler, eu vou, abro meu caderno de estudos e eu escrevo tudo que eu entendi, com as minhas próprias palavras. Eu vou e começo a escrever tudo que eu lembro, tudo que eu aprendi, as observações, tudo de importante. E depois que eu terminar de escrever tudo aquilo que eu acabei de estudar, eu vou, abro o livro e comparo, né, as minhas anotações com o que estava escrito, para ver se eu esqueci de escrever alguma coisa, se eu escrevi alguma coisa errada, se faltou algo importante para eu escrever. E é um método que eu testei, que eu vi vários vídeos e materiais na internet falando sobre ele ser um dos métodos mais eficientes, assim, para a pessoa aprender de fato, e eu resolvi testar. E trazendo o resultado para vocês, eu gostei muito, muito, muito de fazer ele. Eu realmente percebi que eu tenho capacidade de escrever e entender o que eu acabei de estudar, sabe? E depois que eu fui e botei tudo aquilo no papel, de um jeito bem rasurado, né? Bem bagunçado, como vocês estão vendo, já deu para fixar bastante o conteúdo na minha cabeça, ficou super claro. E depois eu só fiz passar essa anotação a limpo pro meu caderno inteligente para ficar mais bonitinho. E eu fiz também, quando eu passei a limpo, além de estar revisando, né, o conteúdo, deixa a anotação mais bonita, mais organizado, e depois, quando eu quiser acessar esse material de novo, ter acesso a esse conteúdo quando as aulas voltarem, é só olhar meu resumo que já vai estar todas as coisas mais importantes lá, não vou precisar ter que voltar para o livro. E basicamente isso que é o mais importante mesmo de se fazer um resumo, né? Tu pegar todas as informações importantes para tu não ter que voltar no livro, para você ter um acesso fácil e prático a todas aquelas informações. Para fazer a anotação, eu fiz um lettering um pouco mais basicão. Eu peguei a minha brush pen da Tombow laranja e eu escrevi limite de placas. E com a minha caneta brush da Unipin, de um tamanho mais ou menos médio, eu fiz o tópico dos limites divergentes e comecei a escrever, né? Passar limpo todas as anotações que eu tinha feito no meu caderno de rascunho. Eu gosto de dividir a folha no meio para eu escrever, eu escrevo tudo em 2 colunas, mas eu gosto de fazer essa linha com a régua mesmo, eu não gosto de dobrar a folha, eu não acho que fica legal, não gosto de ter folha amassada, então eu prefiro realmente pegar a régua e fazer a linha. Aí eu vou escrevendo e depois, quando eu cansei um pouco de escrever, eu fui para terminar o título. Eu sempre gosto de fazer isso, por exemplo, eu faço uma parte do título, estudo um pouco para descansar, eu faço o contorno do título e ao decorrer do que eu vou fazendo, resumo, eu vou terminando de fazer esses outros detalhes que dá um pouquinho mais de trabalho, então eu aproveito e faço eles no momento para eu descansar. Eu acho muito importante tu não estudar de uma forma massiva, sempre ter pausas para estudar, é muito importante para tu conseguir fixar melhor o conteúdo. Então, depois de ter estudado um dos tópicos, antes apareceu eu começar a estudar outro, então eu li de novo, fiz o rascunho e aqui eu já tô passando a limpo, eu repeti todo o processo. Eu acho legal tu repetir o processo em tópicos diferentes, né? Não a matéria inteira, porque desse jeito fica mais tranquilo, não fica tão desgastante na hora de estudar. E é basicamente isso, gente. Para fazer o resumo aqui, eu tô usando essa caneta da Cis, é a caneta Inspiro. Ela tem a ponta bem fininha, ela desliza super bem no papel, eu aconselho muito, eu gosto muito de usar ela. Aí eu prefiro escrever tudo com preto mesmo e depois com marca-texto eu vou grifando as partes que eu considero mais importantes. Eu uso o post-it para botar observações e outras coisas do tipo.
Aqui eu fiz um desenhozinho sobre o limite de placas convergentes oceano-oceano. E isso daqui já sou eu, depois do almoço, fazendo alguns exercícios de química. Eu não sei vocês, mas eu não tô tendo aula online. Eu acredito que a maioria das universidades federais do país não estejam tendo aulas online, porque não são todos os alunos que têm computador em casa, acesso à internet e a outros tipos de materiais para poder continuar com as aulas. Então, eu tô estudando por conta própria mesmo, eu tô fazendo listas de exercícios que os professores tinham passado, tô revisando assuntos que eu já tinha visto nas aulas, tô até dando olhada em assuntos que eu vou ver no futuro, né? E desse jeito eu vou levando, porque eu acho importante a gente tentar ter dias produtivos, não considerar essa quarentena como se fosse férias. E é desse jeito que eu tô conseguindo lidar, cada dia eu estudo um pouquinho e eu vou indo desse jeito. Bom, gente, aqui já começou outro dia, tô organizando o meu planner, botando minhas tarefas, né, para o dia de hoje. E eu comecei pesquisando algumas imagens para um projeto de extensão que eu estou participando da faculdade sobre geoconservação, sobre geoparques, geossítios. São várias coisas relacionadas, principalmente aos geossítios do Seridó, aqui do Rio Grande do Norte. E eu fiquei pesquisando algumas imagens que eram importantes de cada geossítio e depois eu resolvi estudar um pouco de topografia. Então eu abri meu caderno inteligente na matéria de topografia e resolvi estudar um pouco de uma aula que eu tinha faltado sobre planimetria. Então eu abri os slides que a professora deixou num site, mandou por e-mail, e eu comecei fazendo o título. Dessa vez eu resolvi fazer um título bem exagerado, bem bonitão, porque eu tava fuçando no Instagram, eu vi um bem parecido, daí eu tive muita vontade de fazer, porque eu achei ele muito bonito. Depois eu deixo o Instagram aqui da pessoa que eu me inspirei, né, pra fazer. E eu comecei escrevendo a palavra, depois eu contornei a palavra com a caneta preta 0.1 da Unipim. Vai aparecer agora, aí estou eu contornando. E sempre quando eu contorno, eu acabo deixando uns espaçozinhos brancos. Aí eu pego a mesma caneta que eu usei para escrever e preencho esses espaços, como eu tô fazendo agora. E depois eu peguei essa caneta bicolor da Faber-Castell, que era um azul de um tom mais escuro, e eu fui preenchendo a parte de cima para dar um efeito degradê na palavra. E depois eu fiz o mesmo com um azul um pouquinho mais claro para fazer o degradê a parte do meio, para ficar mais degradê ainda. E ficar um efeito bem legal. Aí depois eu peguei uma caneta amarela para fazer a sombra. Eu nunca tinha pensado em fazer a sombra com uma cor assim tão diferente, mas quando eu vi na foto eu achei tão bonito, aí eu resolvi fazer também. E ao invés de fazer esses detalhes para parecer que tá em 3D, que é só um risquinho, uma bolinha, eu resolvi fazer esses detalhes como se fossem plantinhas, que eu também vi naquele Instagram, que ficou muito bonito, ficou super delicado. Aí eu tô passando cola em fita, eu prefiro 1000 vezes usar cola em fita do que cola líquida ou cola bastão. E eu comecei a fazer o resumo, fiz o subtítulo de goniologia, que né, faz parte dessa matéria. E os tópicos eu fui escrevendo com letra emendada na caneta da Faber Bicolor mesmo. E eu fui aí fazendo o resumo. E já estamos chegando no final do Study Vlog. Em 2 dias eu não estudei tanto, eu fiz 2 resumos, pesquisei imagens para o projeto da faculdade e é basicamente isso, gente. Inclusive, eu acho que é mais do que suficiente para esse dia de quarentena, ainda mais para quem não está tendo aulas online. Estudar uma coisinha por dia já é muito bom para você ter dias mais produtivos. Então, gente, esse daqui foi o Study Vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal e sigam lá o meu Instagram de estudos, que é o malena.studies.